E aí, beleza? Há 65 milhões de anos, quando os dinossauros ainda estavam vivos, vida inteligente já havia visitado a Terra, enquanto uma batalha feroz acontecia ao mesmo tempo. É rapidamente revelado que um soldado em armadura carmesim era o único sobrevivente, pois todos os seus companheiros de equipe já haviam sido mortos pelo inimigo. E isso não lhe dá outra escolha, a não ser pegar os cristais do poder de seus companheiros e comandar os itens para encontrar aqueles que são dignos, para que possam salvar o planeta de sua nêmesis conhecida como Repulsa. No entanto, pouco antes de a inimiga dar o golpe final, um asteroide atinge a Terra, o que causa uma enorme explosão que destrói completamente a armadura de Repulsa, jogando-a no oceano e salvando temporariamente o planeta no processo. Bom, muitos anos depois, nos tempos modernos, um estudante problemático chamado Jason está sendo levado para um centro de detenção por constantemente causar problemas com a polícia. Quando entra no prédio para seu castigo semanal, ele rapidamente conhece uma jovem chamada Kimberly e tenta flertar imediatamente, mas recebe apenas frieza por agir como um bobo. Ok, logo em seguida, Jason decide entrar na sala de aula, onde um grupo de adolescentes rebeldes espera pela palestra. Ele rapidamente nota que um estudante autista chamado Billy está sendo assediado por um colega. Isso faz com que Jason intervenha na mesma hora, fazendo o oponente ter um ataque de raiva, mas ele consegue colocar um pouco de decência no valentão, tirando a dignidade dele ao mesmo tempo. Quando a aula finalmente acaba, Billy vai agradecê-lo pelo que aconteceu, mas decide pedir um segundo favor, pois precisa desesperadamente de uma carona esta noite para um experimento importante. Surpreendentemente, Jason concorda em ajudar mais uma vez e eles seguem para o canteiro de obras, próximo no carro de Billy, eventualmente entrando em uma pedreira que é claramente proibida para pessoas de fora. Logo, eles começam a levar as ferramentas para as rochas próximas, enquanto Billy explica que descobriu algumas radiações estranhas vindo das pedras ao redor deste local. No entanto, Jason não está interessado em prosseguir, pois não quer ser pego pela polícia mais uma vez, sem perceber que dois estranhos também se reuniram por ali. Quando finalmente chega ao carro, ouve música vindo da floresta próxima e decide descobrir o que está acontecendo. Para sua surpresa, ele vê que Kimberly também veio para este local e ela rapidamente pula de um penhasco em direção à água lá embaixo. Isso o faz correr em direção a ela na mesma hora, pois acha que a garota se afogou por acidente. Mas ok, sua rotina de cavaleiro branco falha miseravelmente, já que Kimberly é claramente forte e independente demais para ele resgatar, enquanto pensa que Jason não passa de um perseguidor assustador. O que eles não percebem é que Billy já começou seu experimento maluco, plantando vários explosivos nas rochas próximas, antes de apertar o detonador, causando uma enorme explosão no processo. Isso faz com que todo o grupo corra em direção a ele imediatamente. Isso inclui o estranho que revela seu nome como Zack e a garota desconhecida conhecida como Trini, que avisa os outros para saírem do local correndo. No entanto, antes que Trini possa terminar de falar, o penhasco gigante começa a desmoronar devido à explosão anterior, enquanto o grupo mal consegue escapar das rochas caindo a tempo. Quando finalmente se recuperam do deslizamento de terra, Billy fica chocado ao ver uma formação de cristal diante de seus olhos, enquanto o resto começa a examinar os objetos estranhos que parecem ter natureza alienígena. Logo, eles conseguem extrair vários artefatos da parede misteriosa que parece estar brilhando com cores diferentes, mas são rapidamente interrompidos por uma sirene alta que os força a correr para o carro na mesma hora, tentando fugir do local antes de serem capturados pela segurança. Surpreendentemente, o grupo consegue fugir dos veículos que os perseguem, continuando a acelerar dentro do carro, mas rapidamente veem que um trem também está indo na direção deles. No entanto, eles se recusam a desistir tão facilmente e decidem apostar corrida contra o trem, achando que estão em Velozes e Furiosos. Mas o veículo acaba sendo esmagado em pedaços no processo e arremessado para os penhascos lá embaixo. Ao mesmo tempo, um
barco de pesca no oceano está se preparando para voltar para a cidade, mas rapidamente nota algo em sua rede. Parece ser o corpo de Repulsa, que já está morta há muito tempo. Os pescadores decidem manter os restos mortais dentro do navio, levando-os de volta para as docas, onde notificam a polícia sobre o que encontraram. No entanto, quando o oficial é deixado sozinho para investigar mais a fundo, o corpo começa a voltar à vida e rapidamente ataca o policial por trás. Enquanto isso, Jason consegue acordar do acidente de carro, mas fica chocado ao descobrir que está completamente ileso, percebendo que o cristal vermelho ainda está no seu bolso. É rapidamente revelado que os outros também sobreviveram à batida e imediatamente descobrem que, de alguma forma, ganharam superpoderes após o que aconteceu na noite passada. Isso os leva a se encontrarem na escola imediatamente, planejando voltar ao canteiro de obras para descobrir a verdade sobre os cristais misteriosos. Logo, eles chegam ao local de mineração, mas se surpreendem ao ver que Zack esteve lá a manhã inteira ao lado de Trini, pois os dois afirmam ter ganhado superpoderes também. O grupo vê isso e começa a usar as novas habilidades na mesma hora, escalando as rochas como aranhas e conseguindo subir as montanhas rapidamente. No entanto, eles finalmente chegam na frente de um penhasco gigante, mas Trini decide testar ainda mais seus poderes. Ela pula sobre o vão sem pensar duas vezes e consegue pousar milagrosamente no lado oposto. Isso faz com que os outros decidam dar o salto de fé também, pulando o enorme penhasco com seus superpoderes e colidindo com o chão com uma força tremenda. Mas todos rapidamente notam que Billy está com muito medo de dar o salto como o resto. Felizmente, ele finalmente consegue reunir coragem e decide saltar pelo penhasco, mal conseguindo pousar nas bordas no processo. No entanto, antes que Billy possa recuperar o equilíbrio, ele cai acidentalmente para trás, fazendo com que todos os amigos gritem seu nome. Surpreendentemente, eles logo descobrem que o amigo ainda está vivo, pois ele aparentemente caiu dentro de um grande poço de água no subsolo. Isso faz com que os outros decidam pular também, e todos pousam na água misteriosa abaixo das montanhas. Muito em breve, o grupo percebe que os corpos estão brilhando com cores diferentes, enquanto Billy vê uma entrada escondida no fundo e decide mergulhar em direção ao local junto com os amigos. Surpreendentemente, eles acabam descobrindo uma barreira estranha que parece desafiar a própria física. O grupo consegue atravessar para o outro lado, antes de cair dentro de uma enorme caverna subterrânea. Quando finalmente se recuperam da queda, ficam chocados ao ver que a água parece estar levitando acima do teto, o que os leva a se aventurarem para frente em busca de uma saída. Mas ok, o que não esperavam era encontrar uma nave espacial gigante escondida dentro dos túneis subterrâneos, que parece estar adormecida há milhões de anos. A equipe decide se aproximar da enorme nave e logo percebe que os cristais estão começando a brilhar, o que eventualmente abre a porta da espaçonave para o interior. Isso permite que finalmente entrem, ficando maravilhados com a tecnologia que é claramente mais avançada que a deles. No entanto, logo percebem que algo está errado, pois a nave começa a mudar de forma enquanto bloqueia a saída original. Isso os faz correr desesperadamente por suas vidas, tentando se esconder do perigo iminente. As coisas ficam ainda piores quando começam a ser levados um por um, sendo completamente dominados por um robô falante. Mas acontece que a máquina, na verdade, não é inimiga deles. É rapidamente revelado que o robô se chama Alpha 5. Ele esteve esperando por esse grupo esse tempo todo e diz a todos para subirem em suas plataformas individuais para que possam descobrir a verdade sobre o motivo de estarem ali. Isso não lhes dá outra escolha a não ser começar a subir nas plataformas ao redor do círculo, o que ativa imediatamente uma segunda entidade conhecida como Zordon, que aparece nas paredes atrás deles. Acontece que ele era o soldado carmesim de 65 milhões de anos atrás, que morreu enquanto lutava para proteger a Terra de Repulsa. Zordon conta ao grupo que os cristais que possuem são chamados de moedas do poder, que escolheram os jovens para se tornarem a próxima geração de Power Rangers. Isso significa que eles precisam proteger o cristal Zeal do planeta de ser roubado pela vilã, o que daria a ela o poder de aniquilar toda a vida na Terra. No entanto, a equipe tem dificuldade
dificuldade em acreditar em tudo que Zordon disse. Isso força o alienígena a mostrar-lhes diretamente, colocando-os dentro de uma visão do futuro. Fica rapidamente revelado que a Terra será destruída dentro de 11 dias, quando Repulsa finalmente obtiver o Cristal Zeo, transformando toda a humanidade em estátuas imóveis que se desfazem em nada além de pó. Quando finalmente acordam da visão horrível, Zordon diz que eles são a única esperança para salvar o planeta e que devem aprender a usar seus verdadeiros poderes transformando-se em suas armaduras. Mas ok, quando tentam utilizar os poderes do campo de energia, conhecido como rede de morfagem, eles não conseguem se transformar nos Power Rangers, o que significa que devem começar a treinar sem o uso das armaduras. Logo, Alpha 5 leva o grupo para um local de treinamento conhecido como Poço. Lá, vários monstros de pedra são formados pela simulação, para que possam melhorar as habilidades de combate lutando contra as criaturas. No entanto, os monstros são muito mais difíceis do que parecem. A equipe continua sendo espancada pelas simulações, mal conseguindo se defender no começo. Mas através de muitos dias de treinamento e perseverança, eles eventualmente conseguem derrubar os oponentes usando as técnicas ensinadas pelo robô. Surpreendentemente, mesmo com as melhorias nas capacidades de luta, eles ainda são incapazes de se transformar em suas armaduras de batalha. Mas apesar desse contratempo problemático, Billy consegue usar a rede de morfagem para localizar o Cristal Zeo e finalmente descobre que o item está escondido debaixo do Krispy Kreme na cidade deles. Essa informação é relatada a Alpha 5 imediatamente, o que faz o robô decidir recompensar a equipe pelo progresso, mostrando-lhes ainda mais armas em seu arsenal. O grupo fica maravilhado ao ver os gigantescos robôs em pé diante dos seus olhos, que lembram diferentes espécies de dinossauros da época em que foram criados. No entanto, Alpha 5 diz a eles que não estão prontos para pilotar as máquinas, pois precisam conseguir invocar as armaduras primeiro. Mas Zack se recusa a ouvir o treinador e decide começar a pilotar seu robô gigante na mesma hora. Isso rapidamente prova ser um grande erro, pois ele não consegue controlar a máquina de forma alguma, o que o faz correr em direção à cidade e destruir tudo em seu caminho, antes de finalmente bater de volta nas cavernas e quase matar todos os seus companheiros de equipe ao mesmo tempo. Felizmente, os amigos conseguem desviar do impacto a tempo, mas isso enfurece muito o resto da equipe, que quase foi morta, fazendo Jason começar a brigar com Zack com raiva. Billy vê isso e tenta parar a briga imediatamente. O que não esperavam era que ele morfasse dentro de sua armadura no processo, finalmente se transformando em um Power Ranger. No entanto, a transformação desaparece rapidamente na frente de todos, enquanto Billy não parece conseguir trazer de volta seus poderes como antes. O que não percebem é que Zordon esteve observando eles esse tempo todo e está muito decepcionado com a inutilidade do grupo, dizendo-lhes para irem para casa imediatamente. Jason ouve isso e decide confrontar o mentor sozinho, mas fica chocado ao descobrir que Zordon só queria que eles abrissem a rede de morfagem para que ele mesmo pudesse ser revivido pela energia cósmica. Isso irrita muito Jason, pois ele percebe que Zordon nunca teve fé nas habilidades deles desde o começo. Mas ele garante ao alienígena que salvarão o planeta de sua nêmesis, pois está disposto a sacrificar a própria vida no processo. O que não percebem é que Repulsa já conseguiu entrar na cidade. Ela vai em direção a uma joalheria cheia de ouro e começa a absorver todos os metais em seu corpo, criando eventualmente uma arma gigante no processo. Bom, logo um policial entra correndo para tentar impedir que a vilã roube a loja, mas as balas dele não têm efeito nenhum em causar dano nela. Repulsa então consegue invocar seu monstro, matando o oficial no processo e eventualmente explodindo o prédio inteiro também. O grupo acaba sendo notificado por essa terrível notícia, percebendo que estão ficando sem tempo antes que a Terra seja destruída. Então Jason decide que devem atacar a inimiga antes que ela se torne ainda mais poderosa. Muito em breve, a equipe pega as armas e consegue rastrear o paradeiro de Repulsa. Eles seguem o rastro dela até uma doca abandonada. No entanto, rapidamente percebem que algo está errado quando encontram um refém amarrado na cadeira. Ao mesmo tempo, a inimiga pula rapidamente do teto, derrubando os Rangers no chão. Felizmente, eles conseguem se recuperar imediatamente e tentam atacar todos juntos, mas provam não ser
ser páreo para Repulsa, sendo arremessados longe como bonecos de pano e completamente dominados por ela. Isso dá a Repulsa a chance de amarrar todos os Power Rangers, exigindo que eles lhe digam a localização do Cristal Zeo na mesma hora. Eles veem isso e tentam resistir à intimidação no início, mas não poderiam assistir seus amigos serem mortos, o que os força a revelar a localização do cristal. No entanto, a vilã nunca teve a intenção de cumprir a promessa desde o começo. Ela rapidamente joga Billy na água e deixa os outros assistirem o amigo se afogar. Felizmente, a equipe consegue se libertar e imediatamente começa a puxar o companheiro para cima, mas só para descobrir que os esforços foram completamente inúteis, pois Billy já faleceu. Isso não lhes dá outra escolha a não ser levar o corpo do amigo para a nave alienígena, enquanto Jason implora a Zordon que de alguma forma salve a vida dele. Mas ok, o alienígena revela que não há nada que possa fazer para reviver Billy. Isso faz com que todos caiam em tristeza, pois trocariam de bom grado as próprias vidas pela do amigo. O que não percebem é que a compreensão sobre a importância das vidas de seus companheiros de equipe conseguiu finalmente desbloquear a rede de morfagem, o que significa que Zordon pode finalmente ser ressuscitado exatamente como planejou. Surpreendentemente, em vez de usar essa oportunidade para reviver a si mesmo, o alienígena decidiu trazer Billy de volta à vida, pois percebeu que apenas a nova geração de Power Rangers pode derrotar a inimiga atual. Muito em breve, o grupo começa a subir em suas plataformas individuais como antes, mas desta vez conseguem sentir um poder diferente fluindo através de seus corpos, enquanto a rede de morfagem começa a cobri-los com armaduras, transformando a equipe nos verdadeiros Power Rangers. Ao mesmo tempo, Repulsa chegou a uma mina de ouro e começa a conjurar um feitiço poderoso. Todas as partículas de ouro começam a se formar juntas, enquanto criam um gigantesco monstro conhecido como Goldar. Ela vê a sua criação horrenda que se eleva sobre tudo nas proximidades e comanda o monstro gigante a recuperar o Cristal Zeo na cidade vizinha. O que a vilã não percebe é que os Power Rangers já recuperaram seus poderes. Eles rapidamente pulam em direção à água, destruindo todos os monstros de pedra no processo, quebrando os inimigos em pedaços. Logo, a equipe se lança para fora da água, aterrissando nas montanhas. Em seguida, atacam diretamente os inimigos restantes, destruindo as criaturas sem nenhuma misericórdia. No entanto, não importa quantos monstros o grupo consiga destruir, o número de inimigos continua aumentando dentro da batalha feroz. Isso força Zack a pegar seu robô dinossauro para esmagar todas as criaturas ao mesmo tempo, destruindo os monstros ao atirar com suas metralhadoras. A equipe finalmente consegue matar todos os inimigos nas montanhas, mas logo percebe que algo está errado. Eles notam que o monstro gigante de Repulsa está indo diretamente em direção à cidade. Isso não lhes dá outra escolha a não ser entrar em seus robôs individuais também. Antes de finalmente se lançarem para fora da caverna, eles correm para a cidade para impedir a inimiga de obter o Cristal Zeo. Bom, muito em breve, os Power Rangers conseguem chegar à cidade, mas veem rapidamente que Goldar está destruindo tudo à vista, causando caos entre os cidadãos. Kimberly ativa suas armas e atira diretamente na vilã para chamar a atenção dela. No entanto, isso apenas faz com que Repulsa convoque incontáveis monstros do chão, pois ela planeja lutar contra os Power Rangers até a morte. Os heróis veem isso e atacam diretamente os inimigos para a batalha, arremessando os monstros de pedra longe como insetos voadores. Mas não importa quantas criaturas matem, os inimigos continuam reaparecendo no local como exércitos de formigas. O que é ainda pior, Repulsa finalmente consegue localizar o Krispy Kreme e comanda Goldar a desenterrar o cristal imediatamente. O grupo vê isso e avança rapidamente em direção ao monstro gigante. Eles tentam parar o inimigo atacando-o pelas costas, mas Goldar consegue jogar os Rangers para longe usando uma força tremenda, parecendo estar completamente ileso aos ataques deles. Enquanto a equipe é espancada pelo enorme inimigo, Kimberly consegue bolar um plano.
Ela rapidamente leva Billy para o ar antes de soltar o amigo diretamente sobre Repulsa. Isso causa uma enorme onda de choque que joga Goldar no chão, fazendo a mulher cair ao mesmo tempo, eventualmente nocauteando a inimiga no processo. No entanto, antes que os jovens possam comemorar a vitória, rapidamente notam que Goldar está começando a enviar seu poder para sua criadora, conseguindo curar Repulsa dos danos anteriores. Isso permite que o monstro gigante atinja o chão usando uma força tremenda. O grupo fica chocado ao ver que o Cristal Zeo está bem embaixo do inimigo. Eles percebem que estão ficando sem opções e decidem correr rapidamente para a frente do buraco gigante, planejando defender o cristal da enorme criatura, e começam a atirar com todas as armas no inimigo gigante. Mas ok, os ataques não são nada eficazes. O oponente massivo começa a atacar o grupo por cima, esmagando os Rangers no chão. Mas eles se recusam a desistir tão facilmente e continuam lutando contra o monstro com tudo o que tem. A inimiga vê isso e rapidamente comanda o seu lacaio para empurrar a equipe dentro do buraco gigante. Eles tentam desesperadamente revidar, mas são eventualmente dominados pelo oponente colossal, sendo todos jogados dentro do buraco gigantesco. Surpreendentemente, em vez de serem destruídos pelo calor tremendo, os robôs começam a se fundir a partir do poder do Cristal Zeo. Isso causa uma enorme explosão no processo e eles começam a subir do chão como uma fênix. Isso faz Repulsa ir em direção a Goldar. Ela é carregada para cima da entidade e acaba se fundindo com a criatura massiva, aumentando grandemente o poder do monstro ao mesmo tempo. A equipe vê isso e começa a avançar em direção ao inimigo, antes de lançar um soco devastador diretamente no rosto do monstro. No entanto, Goldar também consegue retaliar rapidamente, socando o robô continuamente, mas Billy consegue contra-atacar, chutando o inimigo e o fazendo voar pelo campo. Isso faz o humanoide dourado sacar sua espada antes de correr furiosamente na direção deles. Mas os Rangers conseguem desviar do ataque bem a tempo. Eles agarram rapidamente o inimigo e jogam a criatura no chão. Jason vê que Goldar está paralisado e decide sacar as espadas enormes das costas do robô. Em seguida, ele esfaqueia o monstro no peito, forçando Repulsa a escapar da criatura gigante. No entanto, a vilã se recusa a desistir tão facilmente, apesar de estar em total desvantagem. Ela se lança furiosamente em direção aos Power Rangers, mas apenas leva um tapa do robô gigante, que a manda voando para a atmosfera. Logo, todos os cidadãos da pequena cidade começam a sair de seus esconderijos. Eles ficam maravilhados ao ver o robô gigantesco diante de seus olhos, enquanto os Power Rangers finalmente entendem seu verdadeiro propósito neste planeta, prometendo proteger a população de quaisquer invasores futuros, terminando assim Power Rangers, filme de ação e aventura de 2017. E eu espero você no próximo vídeo.